Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Esse quem vos fala é o teu amigo e irmão Erivelto Soares. Vamos ficar juntinho aqui discutindo mais um tema maravilhoso baseado lá em Gálatas. Vamos tratar do texto de Gálatas capítulo 1, no versículo 4. Quem são os tirados do mundo? O que o texto ele quer falar a respeito disso? Será que esses tirados do mundo têm a ver realmente com as questões relacionadas ao nosso tempo, ao futuro, às coisas escatológicas que estejam acontecendo nesses dias de nossas vidas? É isso que iremos aqui trabalhar à luz das Escrituras em nome do Senhor Jesus, tá bom? Já dispõe aqui, então, o texto que é de Gálatas, capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Muito bem, e o texto diz o seguinte... Gálatas capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar, tirar, remover deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, amigos, você que tem buscado a cada instante compreender as questões relacionadas à plenitude da graça de Deus. Estamos em uma aliança eterna, onde Cristo se tornou Senhor pelos séculos dos séculos. Não temos mais pavor do fim, não temos mais uma expectativa de esperança de coisas que acontecerão, porque toda essa esperança da igreja, elas já foram manifesta na vinda de Cristo que aconteceu em 70. Nessa noite nós teremos aqui um tema que vai nos ajudar ainda mais na compreensão da mesma, identificando pontos nas Escrituras, como esse aqui, que estava relacionado à igreja do primeiro século. É muito importante a gente saber entender dentro da leitura bíblica de textos relacionados às expectativas do fim, que era Paulo, como os demais apóstolos, apóstolo Pedro, apóstolo João e Apocalipse, falando com a igreja do primeiro século, e não conosco, cristãos do século 21. Não é diferente aqui, quando Paulo tratou dessas palavras narradas nesses versos que acabamos de ler. Será que existe um conceito de um iminente arrebatamento da igreja no último dia e que esteja relacionado ao nosso tempo e nossa época? Será que Paulo falou aqui de desarraigar a igreja deste mundo perverso, apontando para nós, igreja do século 21? Será que realmente é uma expectativa da igreja presente e não da igreja do primeiro século? Paulo tinha falado apenas por falar, dentro de um êxtase emocional que ele sentia, percebendo que os dias seriam no primeiro século, mas que não foram, não aconteceram, apenas ele falou para que um dia qualquer no futuro viesse a acontecer? Não, absolutamente não. Paulo tinha total certeza de que as coisas relacionadas ao fim estavam próximo de ocorrer, tá bom? Estava próximo dos seus dias. E não é diferente quando ele fala aqui a igreja que seria desarraigada deste mundo. E você vai entender que mundo é esse que o apóstolo Paulo estava se referindo. Não é de se admirar que, uma vez fazendo a leitura desse texto, imagine-se que o apóstolo Paulo estivesse realmente se referindo a cristãos sendo tirados do mundo de forma inusitada, levando-os para o céu na vinda de Cristo. Não é isso que Paulo está falando aqui. Acontece que o apóstolo Paulo nunca tratou, na verdade, do mundo cosmo aqui. Paulo não está falando do cosmos. O apóstolo Paulo não estava se referindo ao planeta Terra ao mencionar essas palavras que acabamos de ler aqui. Não. Né? E tampouco a nós cristãos do século 21. Paulo estava se referindo à era da dispensação da lei. A era da dispensação da lei que tinha os seus rituais, abluções, sacrifícios, toda essa parafernália de obras que fazia com que o homem estivesse sendo visto como justo diante de Deus. Paulo estava pregando a graça, a aliança superior que se manifestaria em breve com a vinda de Cristo, e que todo esse mundo, que toda essa era, que esse século passaria em breve.
era o fim da antiga dispensação. Não era o mundo cosmos, não era o planeta Terra que Paulo estava se referindo aqui. A palavra mundo aqui no versículo 4, que acabamos de ler, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, Jesus, para nos desarraigar deste mundo. A palavra mundo aqui no grego é aion, que significa tempo ou período de tempo, um tempo de período, marcado por sua característica moral e espiritual, totalmente voltada à antiga dispensação, a dispensação mosaica, para que esse mundo, Paulo está falando que esse mundo, os cristãos, os filhos de Deus, seriam desarraigados, seria tirado, né? Não era o mundo cosmos, não tem nada a ver com o mundo cósmico da criação de Deus, era o mundo da antiga dispensação. É isso que o apóstolo está tratando aqui. Agora, como a igreja seria desarraigada do antigo sistema de justiça se os gentios não estavam debaixo da lei? Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante que manifestam acalorados debates quanto à questão da lei da graça. Porque há um pensamento em que se diz que a dispensação da graça, ela foi para os judeus de Jerusalém, uma vez que era eles que tinham a aliança da lei. Essa é uma casca de banana para os universalistas até então, né, que tem forçado uma ideia que a graça, o sacerdócio de Cristo, a fé, o Espírito Santo, era apenas para os judeus e não para os gentios. Os gentios não têm parte com a aliança da graça de Deus. Então era algo que foi esporádico, que se deu nos dias do apóstolo Paulo. Paulo falou de uma aliança que não tinha fundamento nenhum para os gentios. É uma loucura que tem buscado, através do preterismo completo, mesclar a fé cristã, dizendo que as questões relacionadas ao reino de Deus e tudo que ampara esse reino foi apenas até 70. Depois de 70, estamos na plenitude do reino de Deus e a graça não tem mais parte com isso. Isso é uma heresia sem tamanho. Muito cuidado, né? Muito atento. Você que tem mente iluminada tem que estar muito atento a esses tipos de ideias que têm adentrado a Igreja de Cristo, tentando menosprezar a obra de Cristo e o que ele é, como Deus soberano, né? Que reina pelos séculos dos séculos. Tá bom? Então, a aliança da graça, ela não caducou em 70. Ela continua eternamente. A aliança da graça, ela não cessou. A aliança da graça é um estado eterno, onde a igreja ela se encontra em plenitude com Deus. Onde a morte não tem mais vez. Onde a morte não pode tragar os santos. Porque vivemos novos céus e nova terra, o qual habita a justiça mediante a fé em Cristo Jesus. Tá certo? Então, não tem nada a ver com os judeus de Jerusalém. São com os cristãos aqui, Paulo falando. Disse que, na verdade, de Jerusalém, dos judeus, veio a salvação, que é Cristo. Perfeitamente, né? Ah, mas Cristo foi dos judeus. Eram eles que esperavam. De Jerusalém veio Cristo. Dos judeus veio a salvação. E por meio da rejeição deles, desses judeus, a salvação alcançou os gentios. Todos os povos, línguas e nações. Não estava restrito a Jerusalém, coisa alguma. Apocalipse capítulo 7, no versículo 9 ao 10. O que é que diz aqui essa palavra? Olha só. Apocalipse capítulo 7, no versículo 9 ao 10. Preste atenção no que diz aqui essa passagem, tá? Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, referindo-se ao povo de Israel, que também estava dentro dessa aliança, aqueles que pela fé em Cristo, né, entendendo que Cristo era o Senhor, então pela fé em Cristo como Senhor, eles também estavam inclusos nessa aliança. Povos, línguas, olha o plural, povos, línguas, tribos, nações, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palma nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, não o Deus de Israel, isso era no velho pacto, na antiga aliança, ao nosso Deus, povos, línguas e nações, uma vez que o Senhor estabelecera o novo céu e nova terra, né? Que se assenta no trono, não são dois tronos, apenas um trono, e ao Cordeiro pertence a salvação, né? Então,
línguas, povos e nações, louvando a Deus como Senhor, uma vez que o reino tinha sido implantado. Essa é uma visão futura de João, porque nos dias que ele escrevera era antes de 70, mas 70 veio. Essa é uma realidade presente. O Senhor se tornou rei de todos os povos. Uma aliança perpétua, tá bom? De geração em geração, perdura para sempre. Os gentios foram enxertados na instituição da nova aliança. A gente entende isso muito bem quando a gente lê Romanos capítulo 11. A igreja foi formada justamente na troca dessas alianças. Existia uma necessidade daquela velha aliança cessar para que a nova viesse a ser manifesta. E isso se dá nessa troca, quando Jesus morre e ressuscita em 30, até a queda de Jerusalém em 70, temos 40 anos de transição. O mesmo tempo em que o povo tinha saído do Egito para a Terra Prometida, onde o povo lá foi provado. Da mesma forma, a igreja estava sendo provada ao curso da mudança dessas alianças. A escatologia bíblica é de pacto, não é cósmica, não é o fim do planeta Terra. Está tratando aqui, no Novo Testamento, inclusive o livro de Apocalipse, do fim de uma dispensação, que infelizmente a tradição desconhece, né? Gritantemente, pessoas formadas, acadêmicas, que batem o pé dizendo, né? Tem até reverendos. Criou-se até esse novo título na Igreja de Cristo hoje, de reverendo, né? Pessoas de alta qualificação acadêmica, mas que não conseguem discernir essa verdade. Por quê? Porque tem que ser discernida. As coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Não adianta. Aí faz faculdade de teologia, tem uma formação, tem vários diplomas, mas não entende a verdade de Deus. E quando entende, não quer que seja da forma que está escrito. Aí vem aqui xingar o programa, vem xingar a minha pessoa, a todos os irmãos que têm pregado o preterismo completo nas redes sociais. Por quê? Porque não param para fazer análise como os crentes de Bereia. Era uma troca de alianças. O fim da lei e o estabelecimento da graça. O fim da antiga era da lei, que não termina na cruz, ela termina em 70, tá bom? E a partir de 70, uma nova aliança estabelecida. Cristo derramou o seu sangue na cruz em prol dessa aliança ser manifesta, porque exigia um sacrifício para a aliança ser estabelecida. Cristo foi esse sacrifício, mas a aliança só foi dada, né, em 70, quando a igreja passou a viver a era da plenitude da graça. Até então era uma promessa, o apóstolo Paulo pregando como uma promessa, né, ao longo dos seus trabalhos ministeriais, das suas 3 viagens missionárias, edificando a igreja na esperança dessa nova aliança que se manifestaria. Então, o mundo do Império Romano, na época, né, o mundo do primeiro século, dominado pelo Império Romano, tinha uma influência muito forte do judaísmo. Nos dias do apóstolo Paulo, desde os dias de Cristo, né, e vinha até o dia do apóstolo Paulo. Você encontra isso muito bem relatado ao longo de Atos dos Apóstolos. Sinagogas judaicas espalhadas por toda a Ásia Menor. Você encontra isso facilmente. Ensinava-se Moisés, ensinava-se a justiça mediante as obras da lei. Paulo, por sua vez, veio com a revelação da graça, ensinando que a justiça é mediante a fé somente, não mediante as obras. E ele chama a atenção de Abraão. Né? Por que Abraão? Porque Abraão ele foi justificado por fé. Não por obras, não pela sua conduta, mas por aquilo que, pela sua fé, não numa expectativa religiosa, mas tão somente na fé que ele teve em Deus. O justificou para a justiça. Ele foi justificado, foi visto como justificado por Deus por conta da sua fé. A religião, ela imprime na mente humana a necessidade de obras para poder, por meio dos seus méritos, ganharem as bênçãos de Deus. E Paulo ensina que não é desta forma. O homem não é justificado mediante as obras da lei. As obras da lei exigem que vocês garantam as bênçãos de Deus. Na graça não existe isso, porque Cristo ele já fez o trabalho em nosso lugar. Você apenas tem que acreditar em Cristo, porque o salário do trabalho já foi
O trabalho já foi feito, e o salário do trabalho é dado gratuitamente pelo trabalho que já foi feito, que foi Cristo. Não é seu esforço, não adianta de nada os seus esforços, porque o trabalho já foi feito por Cristo, glória a Deus. Então, Paulo estava trazendo isso, e por isso que a figura de Abraão ela é muito importante nessa observação. Porque Abraão ele foi justificado antes da circuncisão, antes da lei. Foi encontrado justo mediante a fé somente. Não porque era um homem que buscava fazer as coisas certinhas, né? Que jejuava, que subia os montes, que acendia a vela, que andava com escapulário. Não. Que fazia romaria, não. Ele apenas creu. E isso lhe foi imputado por justiça. Foi isso. Abraão era mais santo do que eu e você? Não. Abraão não era mais santo do que ninguém. Se você vai lá ler Gênesis capítulo 16, você encontra um momento triste da vida de Abraão, com Sarai, na época Abraão, né? E Sarai, sua mulher. Então, não era pelo fato da sua vida, mas era a sua fé. É a fé que conta, a circuncisão no coração. Então, esse tema é muito importante. Era necessário que eles pudessem tomar posse das bênçãos do reino e viviam na expectativa, até que Cristo veio em 70, e assim todos passaram a desfrutar dessa nova aliança. Então Paulo, ele começa a mostrar, na questão da lei e da graça, no momento, porque era necessária a troca dessas alianças, começou a mostrar na lei e nos profetas que o Cristo que os judeus rejeitaram, morreu para propiciar os pecados dos seus escolhidos, para que mediante a fé nesse Cristo, eles desfrutassem de uma esperança indizível, reservada no mundo por vir, a nova aliança, onde o justo viveria por fé somente. Até então era expectativa, porque o Novo Testamento foi escrito dentro desse parâmetro da divisão das alianças. O fim da lei e o estabelecimento da aliança da graça de Cristo. O texto é muito claro, quando ele diz aqui, olha, Gálatas, capítulo 4, no versículo, capítulo 1, no versículo 4, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Paulo ensinando isso aos irmãos, para nos desarraigar deste mundo. Entendeu agora? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar. Paulo dizendo nos, quem? Ele, juntamente com os irmãos do primeiro século. Paulo está falando referente, olha a conjugação verbal. Paulo falando com os irmãos da Galácia. Naquela oportunidade, nos desarraigar deste mundo perverso, mundo aion. Na versão corrigida diz, para nos livrar do presente século mau. Você que tem a versão corrigida, você está vendo isso aí agora. Está dizendo num século mau, não é mundo mais. Por que mudou? Porque está se referindo à antiga era, a era da lei, a dispensação mosaica. Na nova versão internacional, o texto aqui diz, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Vocês estão percebendo? Nunca se referia ao planeta Terra aqui, e muito menos de arrebatamento. Era apenas de tirar de uma aliança que estava se findando e trazer para outra, uma vez que estava se manifestando. Esse é o sentido. O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar deste mundo. É isso que você tem que saber diferenciar dentro de uma leitura simples do texto, considerando a conjugação verbal, o tempo da escrita, para quem foi escrito, qual é o intuito de ter sido escrito. Não estamos revelando nada aqui. As escrituras já têm revelado, uma vez que a gente se detém para querer compreender realmente o que está escrito. E está escrito justamente isso. Então não tem nada de planeta Terra aqui, tá bom? Agora, quando essa era, esse século, essa dispensação mosaica passou? Quando isso realmente passou? Como temos falado aqui, né? Quando Jerusalém caiu. Esse foi o momento em que essa dispensação caiu, faliu. Por quê? Porque a antiga dispensação tinha por prerrogativa o templo de Jerusalém. É por isso que o sermão apocalíptico de Jesus em Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, o livro de Apocalipse estão todos voltados à destruição do templo. Por que Jesus começa falando em Mateus capítulo 24 que não ficaria do templo pedra sobre pedra? Porque ele está levando em conta o fim da dispensação mosaica, o fim daquela era,
para a nova era em Cristo Jesus, na vida daqueles que tinham fé nele, que têm fé nele. Que a fé não cessou em 70, né? A fé continua. A fé justificadora. Então, com o templo de Jerusalém, por isso que o templo ele tem um sentido muito importante na mensagem escatológica de Cristo. Que, infelizmente, os acadêmicos procuram dividir o sermão escatológico, dizendo que caiu Jerusalém, era o intuito quanto às questões escatológicas, mas foi para Jerusalém. Não tem nada a ver com relação à igreja, que ainda está aguardando a volta de Jesus. Oi, vai ser 2 voltas, então? É outra vinda, a terceira vinda de Cristo. Uma que foi para cumprir a lei e os profetas no que tange o seu ministério humano na terra como homem. Morreu como sacrifício dos pecados do seu povo. Né? A segunda que se deu com a queda de Jerusalém, nesse sentido, da sua volta. E a terceira que seria no sentido de arrebatar a igreja. Onde é que está isso nas Escrituras? Não, em canto nenhum. Apenas uma deturpação do que está escrito, uma falta de percepção e consideração aos Escritos e o intento, as implicações escatológicas nelas escritas. Olha só, Lucas capítulo 21, versículo 20 ao 22. O que é que diz aqui o texto? Quando, porém, virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua desolação, devastação, muda conforme a tradução. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que se encontrarem dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela aqui em Jerusalém. Por quê? Porque esses dias são de vingança para se cumprir metade das coisas que está escrito. Perfeito? Não. Para se cumprir tudo. A lei e os profetas se cumpriram com a queda de Jerusalém em 70. Não há mais nada para se cumprir. É por isso que fica essa expectativa cega de uma vinda de Cristo que nunca virá. Porque eles não querem considerar que essa vinda já ocorreu. E foi referente ao estabelecimento da nova aliança. O novo céu e nova terra que está escrito em Apocalipse é justamente referente a essa nova aliança. Que foi manifesta em 70 por meio de Cristo. Quando ele veio, olha, o reino é espiritual, não adianta. Né? É espiritual, Jesus falou isso por diversas vezes. Que a tradição bate cabeça querendo prova. Vocês têm que provar provar o que está escrito, meu querido e minha querida. Você tem que ter fé, isso sim. Você tem que ter fé para crer no que está escrito. E não querer sinais. Porque o Senhor, ele já fez tudo o necessário para que a gente, por via da fé, venhamos a acreditar que realmente o que ele falou e aconteceu, se cumpriu. Ou Jesus se enganou, como alguns dizem. Jesus se equivocou quando ele falou lá em Mateus 16, versos 27 e 28, que alguns que aqui se encontram não passariam pela morte, mas aqueles não estão mais aqui, eles morreram. E como é que isso aconteceu? E ele não veio. Então Jesus se equivocou. Já ouvi isso de pessoas, né, de alto grau acadêmico falando essa bobagem. Dizendo que Jesus tinha se equivocado, chegou à raia dos absurdos. Como muitos que andam por aí, pervertendo a fé, né, dos cristãos, porque tentam distorcer a verdade. Aí, mas na frente você continua lendo no versículo 31, diz o quê? Olha só, presta atenção aqui. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas relacionadas à queda de Jerusalém, ao fim do templo, sabei que está próximo o quê? O reino de Deus. Era a promessa, por quê? Porque o templo estava de pé. E mais na frente isso se manifestaria. Aí ele diz aqui, quando? Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Ou seja, o reino de Deus não iria ser manifesto depois da sua geração. Ele disse muito pelo contrário. Não passaria esta geração, os seus contemporâneos, sem que todas as coisas referentes ao reino se manifestassem. Preste bem atenção aqui que Jesus disse que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Então, se uma geração corresponde aos seus contemporâneos, não tem nada a ver com raça, tá? Há uma deturpação muito grande com o sentido da palavra geração aqui. Quando a palavra, algumas traduções, né, fala de uma raça, mas fala de judeus do tempo de Jesus. É uma raça de judeus
referente à época de Jesus. Não é uma raça no sentido de que seja relacionado à etnia. Não tem nada de etnia no sentido da palavra geração, que é gênea aqui. É gênea. Não é genos, é gênea. Não tem nada com etnia. Aqui tem aqui a referência de contemporâneos, pessoas de uma mesma época. Se refere às pessoas da mesma época de Cristo. Fica óbvio que tudo referente ao fim do mundo, Aion, realmente foi ao fim e se deu em 70. Pois em 70, com a queda de Jerusalém, havia ainda pessoas da época de Cristo vivas. É tão claro pelo fato do apóstolo João estar vivo quando escreveu o livro de Apocalipse. E ele morre muito depois de 70, não é verdade? Muito depois de 70. Ou seja, não passou a sua geração sem que todas as coisas realmente acontecessem. Logo, os tirados do mundo, que Paulo se refere lá em Gálatas capítulo 1, no versículo 4, é justamente relacionado à igreja do primeiro século e não nós do século 21. Por quê? Porque o Senhor os desarraigou daquele mundo perverso, que era a antiga dispensação, trazendo-os para a maravilhosa luz da nova dispensação em Cristo Jesus. Cristo fez isso há 2000 anos atrás. E as pessoas estão pensando que Paulo falou relacionado ao planeta Terra. Não tem sentido isso. Quando você estuda a escatologia consumada, né, quando você entende a escatologia bíblica na ótica do preterismo completo, você realmente obtém luz do conhecimento de uma verdade que até então é obscurecida pela tradição e vive nesse loop do aguardo, olha, incessante. Vai geração, vem geração, e cadê o fim que não acontece? Por quê? Porque eles desconsideram que esse fim já aconteceu. Não existem contemporâneos de Jesus de mais de 20 séculos em vida. Não existe mais. Isso é loucura futurista da tradição, né? Que tem ensinado, tem empurrado de goela abaixo nos púlpitos das congregações, as pessoas absorvem como se fosse verdade. A igreja foi tirada ilesa para uma vida plena em Cristo Jesus. Saiu da lei, foi tirada da lei para a vida da graça em Cristo para sempre. Para sempre. Essa é a verdade das Escrituras que devemos levar em consideração, porque assim está escrito e assim cremos, tá bom? Então, essa foi mais um grande assunto aqui do nosso canal. Os tirados do mundo de Gálatas capítulo 1:4 foi a igreja do primeiro século. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja em nome de Jesus. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.